Bom, hoje eu tô aqui, né, para um episódio super especial, um tema com certeza vai ser útil para muitos líderes aí que ouvem a gente, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios aí, né, de tocar uma Black Friday. E para bater esse papo aí super interessante, eu tô com três pessoas aqui. A primeira delas é o Matheus Veloni, ele hoje atua como Staff Software Engineer na Pagar.me. Fala aí, Matheus, tudo bem? Opa, e aí, tudo bom? Certo, E cara. aí, galera? Bom, sou o Velone, tô há algum tempo aí já na Pagar.me, tô para completar 6 anos. Não sei se todo mundo conhece, mas a gente lida lá com bastante desafio financeiro, é uma fintech. Então, a gente lida bastante com regulamentação, pagamento, números no geral. E, pô, vai ser um papo bem legal aí. Falar de Black Friday. Espero agregar. Boa, boa, com certeza. E a gente também tá aqui com o Brandon Guedes, hoje ele é Tech Lead na Whirlpool. Fala aí, Brandon, como é que você tá, cara? Fala Edu, tudo bem? Oi pessoal, meu nome é Brandon, eu sou Tech Leader em uma das maiores empresas de eletrodomésticos do mundo. Eu sou coautor de um e-book de como ganhar performance em lojas VTEX.io. Sou líder de comunidade de VTEX, também líder na comunidade da Deco e vai ser um prazer ter essa conversa aqui com vocês. Boa, boa, muito legal. E também, né, terceiro convidado aqui, Silvio Machado. Hoje ele atua como Software Engineering Manager na Via. Fala aí, Silvio, como é que você tá? Olá, galera, tudo bom? Sou o Silvio Macedo, estou aqui representando aqui o time do Grupo Casas Bahia Tecnologia, nesses desafios que a gente tem aqui de Black Friday. Tá? Vai ser um prazer aqui trocar essa ideia com vocês. Boa, boa. Eu errei o nome então, é Silvio Macedo, não é Machado. Boa, desculpa aí pela falha aqui. Bom, hoje, como eu comentei ali no começo, né, então o nosso papo é sobre Black Friday e o primeiro ponto aqui que eu queria entender de vocês é como que a gente faz para se preparar, né, para uma Black Friday, porque eu tô assumindo aqui que a gente não vai simplesmente esperar chegar lá para lidar com os problemas que podem acontecer, né, a gente vai se preparar antes. Eu queria começar aqui, talvez com o Velone, começar com você, Velone. Como é que a gente faz, para se preparar para Black Friday, para não ter problema lá na frente? Cara, boa. Inclusive, até achei legal, porque tá um time bem diferente, assim, né? Eu representando a parte, entre aspas, back-end da Black Friday, onde, tipo, pô, a empresa que lida com os pagamentos, né, e tudo mais, e o Brandon e o Silvio lidando com, entre aspas, né, claro, o front-end, né? Quem tá ali cara a cara com o cliente, tendo que, pô, vender a todo custo e garantir que a conversão vai ser a melhor possível. Mas, cara, assim, Black Friday, pra gente aqui, né, que atua nessa parte back-end, né, da Black Friday, é muito sobre, tipo, qual que é o caminho feliz da Black Friday, qual que é o caminho onde os clientes vão passar mais. Então, é na rota transacional. Então, pô, vamos garantir o maior TPS possível dessa rota e garantir a menor latência possível também, né, falando bem técnico mesmo. E stress teste tenta estudar os picos também. Então, pô, existe um comportamento, né, de picos, tipo, de acordo com a hora do dia, com o dia em si, porque durante o final de semana também tem um pouco de volume. E a gente faz esse estudo para entender onde são os maiores picos, tenta dividir um pouco da carga das coisas que rodam nos mesmos bancos e tal, para tentar dar uma aliviada, para garantir a menor latência possível, evitar incidente numa Black Friday que seria um caos na Terra. E começa por aí, sabe? Então, tipo, pega a principal rota, no caso a nossa que é transacional, garante, vamos fazer de tudo para garantir que ela vai estar intacta, que nada vai atrapalhar ela e que a gente vai conseguir entregar uma latência baixa para os clientes. Boa. E só para botar todo mundo na mesma página aqui, TPS, transações por segundo, é isso? Isso aí. Boa, Número boa. de request, né, que aguenta. Legal, legal. Daí eu queria entender um pouquinho de você, Silvio. O seguinte, o Velone ele contou um pouquinho aqui, né, sobre a parte ali mais de pagamento e tal, mas aí, pensando, vamos dizer assim, mais no e-commerce, os desafios são semelhantes, são diferentes, como é que funciona? Olha, os desafios aqui, né, quando a gente fala de e-commerce, todo mundo pensa que a gente inicia aqui uma BF somente aqui no segundo semestre, mais próximo ali da data, né? Mas como o Matheus bem disse, a gente já começa com esse planejamento desde ali do primeiro semestre, que é justamente com os nossos testes. Então, a gente já começa ali desde março aqui com a gente, por exemplo, a estar executando as baterias mensais, depois a gente vai diminuindo ainda mais a granularidade desses testes, já ali no primeiro semestre, já mirando o nosso alvo ali, nossa volumetria ali de BF para o ano seguinte, né? Então, por exemplo, aqui na nossa BF 23, a gente já começou desde março desse ano
a estar fazendo essas execuções, só que em paralelo a isso, a gente vai ter ali os nossos produtos, nossos serviços evoluindo, né? Que isso não para, né? Então a gente está melhorando a experiência do cliente, a gente está melhorando cada vez mais os nossos serviços e a gente acompanhando isso nos testes e garantindo aqui, né? Para que a gente mantenha ali uma ótima estabilidade, para que a gente tenha um alto desempenho, uma performance ali satisfatória aqui nessa data que é o mais importante, que é a data alvo aqui, principalmente para o varejo, né? Então assim, para a gente é fundamental essa data, a gente tem que ter uma alta disponibilidade, a gente precisa garantir ali que a gente vai atender nosso cliente final. Então, essa preparação aqui para a gente antecipada, ela é fundamental. Então, a gente começa a falar de BF muito cedo. Já no primeiro semestre, ali, já em março, a gente já vem trabalhando. E no decorrer disso, a gente tem grandes datas ali nesse meio termo, né? Então, a gente tem ali também Dia das Mães, entre outras datas importantes aqui, né? Que também já é um esquenta para a gente, né? Fora Saldão, outras coisas que vão pintando ali. Mas todo o nosso foco principal está ali concentrado ali na nossa data do ano, que é, de fato, ali a nossa BF, tá? E aí eu queria até entender o seguinte de você, Breno, pegando até o que o Velone aqui, o Silvio comentários, porque assim, a gente vai se preparar com antecedência, beleza, mas aí, como o Black Friday acontece todo ano, em tese, a preparação para um ano não poderia servir pro próximo ou não? Tipo, como é que a gente, vamos dizer assim, o que a gente faz de novo quando a gente vai pegar uma nova Black Friday? Boa, Edu. É exatamente assim que acontece, tá? Quando termina uma Black Friday e a gente faz, né, o pós-mortem de tudo que aconteceu, isso já começa a influenciar em como vai ser a próxima Black Friday. E no Brasil foi exatamente assim que começou, já foi no digital, né? A Black Friday em 2011, 12 mais ou menos, quando chegou, ela já começa no e-commerce e aí daquele momento para frente já começou a influenciar nas próximas, né? Sempre que a gente discute o Black Friday, não tem como a gente sempre vai desaguar em organização e planejamento e começa quando uma termina. Então, quando terminou a Black Friday de 22, que foi super diferente porque casou junto com o momento da Copa, tava, né, eram dois grandes eventos acontecendo ao mesmo tempo. E aí, a partir daquele momento, já estava influenciando para o que vai acontecer para essa Black Friday. Claro que ao decorrer do ano, as coisas vão mudando, os produtos vão evoluindo, a gente vai implementando novas features, realizando correções, mas o planejamento, o que vai ser entregue, qual que é a promessa e até um pouco da sensação de como vai ser a próxima Black Friday, a gente já sabe quando termina o momento que a gente está vivendo ali. E daí quando você, imagina assim, né, quando você está implementando ali as melhorias e tal, alguma coisa, vamos dizer assim, acaba não saindo... Porque assim, vamos assumir um cenário bom, vai, tipo, tudo vai funcionar relativamente bem, mas alguma coisa você vai perceber que, pô, talvez tenha um gargalo aqui que a gente não esperava. Aí pro ano seguinte, a gente vai trabalhar talvez mais naquele gargalo ali para garantir que aquilo funciona bem. Pode talvez, sei lá, mudar a arquitetura, pode mudar alguma tecnologia, pode, enfim, mudar alguma coisa para funcionar melhor. Imagino que seja algo nessa linha. Daí, eu queria até aproveitar esse ponto e partir para um outro semelhante, que é o seguinte, a gente falou muito de preparação aqui, como é que a gente se prepara ali no começo, mas aí, como é que a gente se prepara para os incidentes que podem acontecer, né? Porque eventualmente, cara, a gente pode estar lá, a gente se preparou muito bem, mas, enfim, alguma coisa vai acontecer, né? E aí, como é que a gente se prepara para, enfim, caso aconteça um incidente? O que a gente faz de diferente ali antes? O que talvez a gente faça diferente no dia que acontece ali um incidente? Eu queria, talvez, começar aqui com o Silvio, vai. Justamente esse é o ponto, né? Então, assim, a gente pega as lições aprendidas da BF anterior, traz para a nova e a gente parte dela, né? Mas, obviamente, quando a gente aqui está fazendo os nossos ensaios, e por isso que a gente testa bastante, a gente procura meio que antecipar possíveis problemas. Então, a gente procura aqui uma resiliência das aplicações, escalabilidade, entre outras coisas. Mas, assim, pensando num cenário mais caótico ali, pensando em portal, eu preciso colocar um tapume ali na frente ali do e-commerce, por exemplo, para dar essa informação ali para o meu cliente final, enquanto a gente consegue mergear e trabalhar ali nas alternativas, nas correções mais tempestivas possível. Mas mais do que isso, Edu, o importante aqui é a gente, uma vez que a gente consegue atingir essa nossa meta dentro do nosso ambiente, dentro daquilo que a gente espera, a gente entra num período de freezing. Então, assim, a gente congela esse ambiente, a gente blinda esse ambiente para que ele não sofra nenhuma alteração até aquela data. Pelo menos é isso que a gente busca. A gente sabe que às vezes tem algum outro projeto, alguma outra iniciativa ali que vai gerar um valor importante para a BF, que às vezes a gente tem que subir um pouco mais em cima ali daquele momento, mas a gente já procura aqui trabalhar com freezing há pelo menos 30 dias antes. Então eu blindo aquele ambiente, eu estabilizo aquele ambiente e vou ali só guardando ele para um momento mais especial aqui nosso do ano, tá? Então é isso que a gente procura fazer, mas obviamente a gente tem todo um ensaio, tratamento, resiliência, se cair tal fornecedor, se tal aplicação ficar fora, o que eu consigo manter ou não, e ter todos os direcionamentos devidos aqui nos canais, tá? Queria só aleatoriamente fazer um comentário que me veio à cabeça,
que esse período pré-Black Friday sabe aquela imagem que tem um monte de pedra empilhada, pô, maior stack, não sei o quê, e lá no cantinho tem uma pedra pequenininha sustentando tudo, né? Eu acho que stress test, freezing, lidar, né, com um incidente, se preparar para Black Friday, na verdade, é tentar achar essas pedrinhas. O que tem de tão sensível no todo que, pô, é muito fácil de quebrar, e o que a gente faz se esse negócio quebrar? Então, tipo, dá para substituir essa pedra? Dá para colocar um negócio mais que sustenta melhor? Se não dá, o que a gente consegue fazer para, se essa pedrinha cair, pô, se cair um provedor, no nosso caso lá, né, caiu um provedor de antifraude, vamos migrar para outro, vamos ter um fallback. Então, eu imagino que no caso dos e-commerce seja algo assim também. Pô, se um provedor de pagamento cair, vira para o outro. Então, identificar nessas pedrinhas pequenas e falar, pô, isso aqui tem que ter um fallback, isso aqui é muito crítico, não está na nossa mão, a gente não controla, não tem confiança. Aí vai uma porrada de critério, né, para encontrar esses caras. É nessa linha que funciona mesmo, Veloni. Pouco de como o Silvio comentou também, acaba acontecendo aqui, né? A gente sempre tenta prever onde vai dar um erro, onde pode ter uma queda de aplicação, enfim, um API também. Tudo isso é muito importante para o e-commerce, não só a parte do front, mas do relacionamento do front com o back-end, né? O envio de informações, solicitações, né? Principalmente o tempo que isso acontece influencia bastante, inclusive, na decisão de compra ou não do cliente. Então, se ele vê que uma requisição está demorando muito no checkout, ele pode abandonar o carrinho e comprar em outra loja. Então, isso pode acontecer bastante. E é o nosso trabalho como tecnologia evitar que isso aconteça, né? Eu sempre vejo as pessoas comentando naqueles insights de Black Friday, né? O time de negócio gosta bastante de promover essas ações e sempre surge o comentário de que a TI também vende, né? E é fato que isso é uma verdade, né? Acho que isso é ponto pacífico entre todo mundo, né? A TI também vende, a gente vende de uma forma diferente, né? Você cria um ambiente onde o e-commerce, onde vai acontecer, né, a transação online, mas cada página carregada, cada clique, cada interação do usuário com a loja para consumir um produto ou um serviço é responsabilidade nossa e é o nosso papel, principalmente como líderes, fazer com que isso aconteça, né? Eu gosto sempre de pensar que uma Black Friday ela acontece melhor quando você tem planejamento e os processos bem feitos, né? Um dos processos que a gente utiliza é justamente esse que o Bruno comentou de ter um fallback, né? A gente tem algumas aplicações que elas são, né, stars ali, então elas meio que, se elas caírem, a gente tem que ter um fallback para substituir ela, então a gente já sabe antecipadamente quais são as mais importantes, e aí a gente tem um processo que eu acho que ele é chamado de Green Blue Deployment ou algo nesse sentido, que é basicamente você ter uma aplicação rodando no ar e você ter uma segunda aplicação espelho daquela aplicação que está no ar, para quando uma cair, você, de forma invisível para o usuário, né, substituir pela outra aplicação. Isso garante que ele não perca, né, a compra que ele estava tentando fazer ou algo do tipo, a sessão que ele estava navegando no site, que ele não sinta que teve uma troca ali, né, por debaixo dos panos, e que ele consiga concluir a compra. Então, a gente tem vários processinhos e planejamentos que a gente, como TI, tem que proporcionar para que a coisa aconteça, né? Para que o time consiga vender, basicamente. E você fez um comentário bom, que não é só ter o fallback, é garantir que o fallback funciona, né? Que é a mesma história do backup. Não adianta você ter backup, você tem que garantir que o backup funciona e que restaurar ele vai ser, sei lá, rápido. Porque não adianta você falar, pô, eu demoro 1 hora para virar pro fallback. Legal, você ficou 1 hora com um downtime no meio de uma Black Friday, que não só acarreta em perda das compras em si, mas também uma mancha de reputação, né? Pô, você Exato. caiu na Black Friday, deixou os clientes na mão, então cria, né, nas pessoas esse, pô, será que eu vou conseguir terminar a compra ano que vem? Mancha um pouco essa imagem da empresa como um todo. E dependendo do fallback, talvez faça até sentido você deixar o fallback rodando o tempo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Então, se você tem, por exemplo, 2 provedores de pagamento, você não vai botar 100% das transações em um e se der problema você põe no outro. Você vai deixar os dois rodando, sei lá, com 90-10, com 95-5, mas vai deixar o segundo rodando de alguma forma para que você garanta que ele está funcionando e, se necessário, você roteia mais para ele, né? Para garantir que você não vai perder nenhuma transação ali. Então,
a forma, vamos dizer assim, de pegar um provedor quente. Se for mudar de uma vez só e der problema, pô, aí tarde demais. Mas na Pagarme pode confiar, não cai não. Boa. Já vendendo peixe aqui. Legal, legal. Verdade, Edu. É o que a gente chama de warm-up, né? Você deixar o processo quente ali para você ter a segurança de que se trocar, para que tudo flua normalmente, né? E o Velano comentou sobre esse teste. A gente geralmente faz isso, né, em alguns períodos ali durante o ano inteiro para experimentar, porque não tem só a Black Friday como a grande a grande data do varejo, obviamente, mas tem Saldão, como o Macedo comentou, enfim, tem outras datas que não tem a expressividade, né, que tem uma Black Friday, mas que dá para a gente testar esse tipo de funcionamento para, na hora da Black Friday, a gente saber como fazer e para que a gente tenha o mínimo de confiança de que vai dar certo. Uhum. Boa, boa. E o Silvio, ele comentou um negócio que eu achei bem interessante. Eu queria puxar esse ponto aqui, que é sobre o code freeze ali, né? A gente parar de deployar para tentar evitar problema no ambiente de produção. Tem pessoas que falam, vamos dizer assim, que esse é o correto, muitas empresas fazem isso, tem outras que evitam fazer esse tipo de coisa. Eu queria entender um pouquinho da visão de vocês em relação vamos dizer assim, se vocês concordam, por que vocês acham que essa estratégia é mais interessante do que deixar o ambiente aberto, e se não, por que vocês acham que é melhor deixar o ambiente aberto, que as pessoas deployarem, enfim, porque travar ali, né, talvez deploys, enfim, entregas que o time pretenda fazer ali. Eu queria começar com você, se você já começou comentando ali, né, sobre essa estratégia, queria ouvir um pouquinho mais de você. Olha, Edu, acho que vai muito da maturidade dos times, né? Da confiança que você vai pegando no seu sistema de deploy, entre outras coisas, né? Mas a gente tem que entender que é grande data nossa do comércio, do varejo do ano. Então, assim, aquela meta, tudo que a gente tem estipulado para o ano está muito baseado nessa data. Então, a gente tem que mitigar o menor risco possível. E uma das formas da gente fazer isso é aplicando o freezing, né? O freezing mais emergencial ali, mais controlado, justamente por conta de tudo isso. Porque, ainda mais quando a gente é canal, aqui a gente está no e-commerce, a gente não pode deixar de transacionar ali, né, de ter o fechamento dos pedidos. Quando eu vou entrar ali no tema do Matheus em relação ali eu confirmar os pagamentos, eu posso até postergar um pouco ali o pagamento, a confirmação, mas isso já vai me atrapalhar minha operação no dia a dia do CD, né? Porque eu vou ter horário de corte ali da operação para cortar, para fazer essa separação, o prazo que eu estou me comprometendo ali com a entrega desse produto também, que é muito importante aqui. A gente foca sempre muito na venda, mas eu preciso ter muitas confirmações de pagamento. E quem trabalha com pagamento sabe que é um volume grande, às vezes você segura um pouco, vai aprovando ali, né? A gente tem um time ali de aprovação, principalmente quando a gente fala em boleto, alguns outros meios de pagamento. E isso tudo implica muito no prazo que a gente está comprometendo, né? E aí, quando a gente fala aqui de imagem, né, a imagem também não está só no fechamento do produto, né, mas está em toda a experiência que a gente entrega para ele, né, em relação a produto, preço, pagamento, entrega. Então, assim, a gente ter a garantia disso, né, porque assim, não adianta assim, eu não vou mexer no front-end, porque é meu canal de venda, mas aí eu mexo na operação em algum item, em alguma aplicação, e aí eu não consigo entregar, ou eu não consigo trabalhar com os meios de pagamento. Então, assim, é importante aqui, na minha opinião, sim, porque é uma data assim muito especial para a gente e a gente não pode correr nenhum risco, cara. Então, quanto mais a gente puder mitigar esse risco, melhor aqui para a gente nesse sentido, tá? Eu defendo essa ideia, Silvio, também. Acho que tem que fazer parte de um cronograma, né, de desenvolvimento ali, ter o code freezing para justamente assegurar que vai ter uma estabilidade ali. A gente tem várias maneiras de fazer isso, né? Acho que isso influencia bastante na janela de deploy. Acho que mais do que ter o code freezing, né, que seja um mês, 30 dias antes, né, preservar um mês inteiro de novembro para proteger o de deploy da sua aplicação, acho que o período que antecede o code freezing também é importante para você dividir. Imagina que isso acontece em grandes marcas, né? Você tem várias squads atuando dentro de uma mesma loja. Uma squad atuando mais no topo de funil, outra mais, né, no final do funil, enfim. Imagina que todas elas querem fazer suas entregas para o Black Friday, mas isso pode acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Se forem momentos diferentes, aplicações diferentes, ou às vezes tem vários times atuando dentro de uma mesma marca querendo, por exemplo, mudar a PDP ou mudar a home. Imagina a bagunça que seria todos esses caras. A gente sabe que a gente tem workflow, glitchflow para ajudar isso, né? Para que seja mais fluido esse processo. Mas imagina que ocorra algum problema e aí a gente não sabe onde ele está, o que há, enfim. Pode ter uma dificuldade de encontrar o problema e isso também pode se tornar um gargalo. Então, acho que criar também uma janela de deploy com times definidos, horários e dias definidos para você fazer o deploy, garante que você entra no code freezing sabendo onde pode ter um problema ou não, e sabendo que
tudo que você entregou tem consistência, tá? 100% completo do ponto de vista de expectativa que o time pretendia atender, sabe? Então, eu defendo bastante essa ideia também de ter um code freezing para segurar e a gente dormir tranquilo durante o Black Friday, né? Cara, é interessante. Eu sou um pouco, sei lá, não contra, obviamente, mas eu fico um pouco sentido, porque a área que eu atuo na Pagarme é a área financeira. Então, assim, o código, né, que a gente escreve é o código que vai ser executado daqui 30 dias. Então, lá no final de dezembro só. Então, assim, o nosso deploy meio que não é muito afetado pelo freezing ou pela Black Friday em si. Só que, obviamente, como eu comentei, né, tem lá a rota financeira que todo mundo usa, não dá pra. Pô, deixa eu fazer um bump do ORM aqui uma semana antes. Tá maluco? Pra que correr esse risco? Espera, né? Então acho que é muito um equilíbrio de tipo o quanto a gente precisa dessa alteração, o quanto dá pra esperar, né? Pô, tô fazendo um bump aqui de ORM. Pô, deixa pra semana que vem, né? Pra quê, né? E tem uma técnica que a gente usa lá também, que é tipo ter um soft freeze e um hard freeze. Então a gente tem um soft freeze de, ó, não vamos subir nenhum deploy que esteja, né, naquela coluna de pedras daquela rota que a gente sabe que é a mais crítica, então não vamos mexer nisso. Soft freeze. E o hard freeze é, não vamos subir nada porque vamos começar montar monitoramento, montar dashboard, porque sempre, pelo menos na Pagarme, né, a gente sempre monta escala para virar à noite, para acompanhar, para tipo, pô, não esperar um alerta apitar para falar que ela tem, não, viu um log já acima do tempo, já, opa, galera, tem um negócio aqui. Então a gente já começa a se preparar uma semana antes, assim, de vamos se preparar para aquele um dia. Mas essa ideia de soft freeze e hard freeze pra gente funciona bem legal, porque é complicado parar um time, ou todos os times, né? Durante um mês de fazer deploy, assim, já acumulou muita coisa. A gente fez isso algumas vezes e acumula muita coisa. E, pô, vai um mês e meio, 2 meses para dar a vazão disso tudo depois. Então, tem que equilibrar, né? Tipo, é o que o Silvio comentou, quão confiante a gente tá. Não só É. no pipeline de deploy, mas no código em si. Pô, tô fazendo um deploy que muda uma string do log que é para ajudar no monitoramento. Pô, pode subir um dia antes, não deveria ter problema, né? Mas, pô, tô atualizando um ORM ou fazendo alguma coisa que é mais crítica, assim, que já é mais difícil de prever o que vai acontecer, aí, obviamente, é bom esperar. E só complementando aqui o ponto que vocês trouxeram, acho que o Brandon comentou bem aqui, que assim, os times estão engajados e trabalhando para uma entrega de produto, né, para a BF. E se eu coloco um freezing e ele não chegou até essa data, gera uma frustração muito grande, né? Então, obviamente que a gente trabalha com datas ali antecessoras que ele tem que chegar até aquele momento, né, para que ele consiga fazer a entrega dele, né? E a partir de certo momento, lógico que a gente vai blindar ali mais para novembro, mas antes disso já começa a ser passado por um comitê, que foi muito dentro do que o Matheus comentou, né? Então, assim, eu já começo a avaliar a criticidade dos itens que eu estou subindo. E se está fazendo sentido ali também que eu vou ter um ganho ali, uma conversão, entre outras coisas, para uma BF ou não, né? Então, eu já vou discutindo isso em comitê, a gente já vai filtrando ali o que faz sentido subir ou não. Mas um ponto que o Matheus comentou, é realmente, assim, para quem desenvolve, para quem tem que entregar, a gente fica estocando muito código, né? E quando termina a BF é uma loucura, porque todo mundo também quer subir um monte de código de uma vez, e aí, cara, fica aquela loucura ali também, tecnologia. Na hora que a gente precisa subir isso e equalizar as subidas, né? Principalmente as subidas casadas, senão aí é um atropelo ali também depois que a gente libera esse freezing aqui também pós-BF, tá? É. Ô Silvio, isso acho que até, né, o Matheus falou que ele é um pouco contra e tal, mas eu acho que é muito mais do porquê, né? Acho que é importante ter uma justificativa de sim, vamos ter um code freezing ou não, não vamos ter, mas sim e porquê e não e porquê, né? Eu acho que sim faz sentido quando você tem uma estratégia de cache e grande parte do front-end é importante você ter uma estratégia de cache, principalmente para aplicações, né, que sofrem muitas requests, mas poucas mudanças, né? Então, por exemplo, eu vou disponibilizar uma landing page. Cara, não faz sentido que isso toda vez seja uma requisição do servidor. Eu posso deixar isso num Engine X, por exemplo, e o cara acessa direto dela. Então, faz mais sentido, nesse caso, por exemplo, não faria sentido eu ter um code freezing porque eu não tenho uma estratégia de cache adotado. Ou quando eu tenho uma estratégia de cache adotada, e aí eu acabo justificando ter ou não ter, sabe? Eu acho que é mais nessa linha de o porquê ter ou não ter do que não faz sentido ter e aí não adota encanto nenhum, né?
Acho que quando não tem cache, né, e aí você não tem problema de você fazer uma mudança, porque eu imagino que os deploys passam por aprovações, por QA, tem etapa de qualidade, então nunca que um deploy, mesmo seja para corrigir uma hotfix, por exemplo, né, um problema em produção, ele vai minimamente passar por um processo de homologação, para que quando suba não crie um outro problema, né? E aí você acaba criando uma bola de neve de problemas. Então é ter ou não ter, mas por que ter isso, né? Acho que é importante também. Então não é bom nem ruim, né? Uhum. Total. É aquela coisa, né? Sempre que a gente coloca alguma coisa em produção, existe um certo risco associado. Dependendo da mudança, o risco pode ser maior ou pode ser menor. Aí cabe a gente avaliar, né, se a gente está disposto a correr aquele risco ou não. Mas aí tem um negócio que eu acho bem interessante, que é um framework que o Kent Beck ele meio que descobriu, vamos dizer assim, ou inventou depois que ele passou pelo Facebook. Né? Ele comentou, enfim, que os times lá trabalhavam diferente do que ele imaginava que na cabeça dele era o correto, mas aí ele entendeu o porquê que esses times trabalhavam dessa forma. Daí o que ele falou? Né? Que normalmente aplicações elas têm três grandes estágios ali na vida delas. Né? Então, tem desde cara, eu estou experimentando aqui, é um produto, cara, que tem pouca gente usando e tal, é que a ideia é tentar alguma coisa nova, diferente mesmo. Então, cara, você vai fazer talvez um código que não se preocupa tanto com boas práticas, cara, a ideia é botar na rua para ver se tem aderência no mercado. Então, vamos dizer assim, a forma de você... a engenharia que você quer para esse código é uma engenharia muito mais rudimentar, vamos dizer assim. Aí tem a segunda fase de escala, que eu vou pular aqui, e tem a terceira fase, que ele chamou lá de que seria um produto maduro, né? E qual a grande diferença desse produto maduro para um produto inicial, vamos dizer assim? É que para um produto inicial, se você cometer algum erro, cara, isso sai na urina, assim, você nem sente aquele erro, porque, beleza, a gente está experimentando aqui, tem pouca gente usando, então a consequência vamos dizer assim, é muito branda. Agora, se você tem um produto que ele já é uma vaca leiteira para a empresa, que traz receita, que, putz, todo mundo passa por ele, alguma coisa nesse sentido, qualquer falha muito pequena, ela tende a ter uma consequência muito grande. Então, o risco para você deployar para um produto grande, isso eu não estou nem colocando a data aqui, tá? A data piora isso, né? No caso aqui da Black Friday. Mas qualquer, vamos dizer assim, downtime dele gera uma consequência muito ruim para a empresa. Então, por isso que é natural que você seja muito mais conservador para produtos que são consolidados, que são vaca leiteira, do que você é para um produto, vamos dizer assim, que é um MVP ali que talvez alguma equipe está lançando. Então, eu acho que tem esse ponto que é super interessante. E a gente tem que pensar que, para cada deploy que a gente faz, existe vamos dizer assim, a expectativa de que aquilo gere algum valor para a empresa. A expectativa, pode ser que não gere, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. A expectativa é que ele gere algum valor. Só que, quando a gente fala de um produto super consolidado, numa data muito importante, a gente tem que entender que, muito dificilmente, tá? Mas muito dificilmente, esse valor que vai ser adicionado ao produto vai ser relevante em relação ao risco que você corre fazendo aquele deploy. Então, por isso que a estratégia, na minha visão, tá? Por isso que a estratégia de Code Freeze, por mais que ela seja, vamos dizer assim, muito forte em relação a, cara, não, a gente vai parar de fazer deploy, a gente sabe que a gente não vai deployar muita coisa, pode fazer sentido, pode fazer muito sentido numa data como essa, porque o risco é muito alto. Então, você não quer correr aquele risco, mesmo você sabendo que você poderia ter alguma adição incremental de valor através dos deploys que está fazendo. Então, acho que é super justificado aqui. Mas, claro que, no final das contas, vale entender o quanto de risco que a empresa está disposta ou não a correr. Acho que cada caso é um caso, né? Mas, de maneira geral, eu acho que é super compreensível. Eu entendo, assim, essa estratégia de Code Freeze, enfim. Tem gente que faz para Natal, às vezes Black Friday, tem outras datas aí que talvez isso aconteça também, mas, enfim, acho que eu entendo, vai. É um exercício de responsabilidade no final, né? Você tem que, é isso que você comentou, pesar o quanto tem a ganhar e o quanto tem a perder. Vale o risco? Se, pô, às vezes precisa subir um fix porque o time de QA descobriu um dia atrás que, pô, tem um TPS baixo com parâmetro específico que, pô, a gente sabe que vai dar problema. Pô, vale a pena você corrigir um problema, evitar um incidente ou melhorar a experiência para Black Friday. Só que é isso, tem que colocar na balança e ver, interpretar o resultado, né? Cada caso é um caso. Total, total. E aí outro ponto que eu queria entender de vocês é o seguinte. Ali durante a Black Friday a gente vai ter que ter um bom monitoramento para garantir que está tudo funcionando como deveria. A pergunta que fica beleza, a gente vai monitorar o que exatamente? O que é? Será que tem alguma métrica que é mais importante do que a outra, que a gente vai olhar com mais carinho? Será que a gente deve realmente olhar para tudo, montar um painel gigante e se tiver alguma coisa vermelha ali a gente vai atacar aquilo ali?
Daí eu queria começar aqui por você, Breno. Tipo, o que você curte assim durante a Black Friday e ficar tipo, olhando um pouquinho mais próximo? Boa. Tem várias métricas que são acompanhadas durante o Black Friday, né? Tem algumas que são mais indicadores de vendas, mas acho que eu destaco principalmente os fluxos durante a sessão, né? Então, durante o desenvolvimento, tem uma parte que contempla o tagueamento, né? Que ele é importante para o time de negócio entender em qual etapa pode ter um gargalo, como que é o comportamento do usuário em relação a um componente do front-end, etc. Mas para a gente, ele pode se traduzir em, por exemplo, se eu tenho em um ponto da página, um abandono da página, né? O usuário chega naquele momento, tem grandes indicadores de que eu posso ter um problema ali, seja na navegação, na UX ou na UI, algum problema está acontecendo para que o usuário esteja abandonando naquela etapa o fluxo, né, da navegação. Então, como que a gente faz isso, né? Além de taguear os componentes, né, que é uma forma da gente acompanhar como ele se comporta, como que é a interação do usuário com aquele front-end, né? A gente também consegue acompanhar algumas métricas que estão mais relacionadas à performance mesmo do nosso site no browser, né? Então, as Core Web Vitals, elas são importantes. Eu acho que existe muito mais do que uma correlação de Core Web Vitals com métricas de negócios. Eu acho que é uma causa e efeito mesmo. Eu acho que ter um site problemático, com má performance, prejudica muito, né, o desenvolvimento, né, de uma Black Friday. Até se a gente tirar da Black Friday, não perde a importância. Acho que a Black Friday só torna tudo mais exponencial, né? Tudo cresce durante uma Black Friday. Então, uma das formas de acompanhar é você ter o tagueamento, conectar o seu site ali, principalmente as suas páginas, né, que fazem parte do fluxo de compra, né, do fluxo de conversão, conectar elas de alguma forma com alguma ferramenta que monitore se ela está funcionando ou não. Então, você pode escolher alguns eventos principais, como, por exemplo, o evento de adicionar ao carrinho, o evento de visitar uma vitrine, por exemplo, ou esses eventos que são mais importantes, né, para o Black Friday, enfim, e dentro desses eventos você criar funções para monitorar quando eles estão acontecendo. Então, você vai, a cada vez que uma requisição de adicionar ao carrinho uma vitrine, por exemplo, ela é clicada, ou esse botão é clicado, você dispara uma função avisando para sua ferramenta, por exemplo, que está tudo funcionando ok, está tudo funcionando legal. Então, e aí, acompanhando esses logs, né, a gente sempre fica com os monitores abertos ali durante o Black Friday. Se você encontrar um ponto fora da curva, aí é a hora de você chamar o time. E aí eu acho que também o como vai comunicar isso para o time é importante, né? O pessoal gosta de fazer aquelas war rooms e aí pode acabar prejudicando se não for feito da forma correta. Mas só para finalizar o ponto, acho que principalmente tagueamento e escolher as suas funções principais ali, né? E acompanhar através de alguns eventos que, né, ficam disparando se está funcionando ou não. Então, adicionou ao carrinho, funcionou? Então, disparam ok, funcionou. Ou incrementa o número. Ou quando não funcionar, né, solta um alerta para você dentro de alguma ferramenta. Existem várias ferramentas que podem fazer monitoramento de front-end para fazer isso. Nós escolhemos algumas também já. Acho que o mais importante é saber qual é a etapa principal que você quer monitorar, porque não dá para monitorar todo o seu site, mas sabendo as principais etapas e criando eventos para gerar alertas a partir disso, aí te ajuda a tomar a decisão depois. Então é mais ou menos assim que eu faria. E eu costumo dizer que é muito legal, principalmente quando você está presencialmente ali acompanhando, né, o período da virada, onde está todos os serviços, né, todo mundo ali com aquela meta, com aquela preocupação, que parece que você está aguardando o lançamento de um foguete, né? Então você tem grandes telas com N monitorações e você acompanhando no detalhe todo e qualquer serviço. Não dá para a gente deixar o menor serviço de fora, porque esse serviço pode começar a impactar os demais e um problema pequeno pode se tornar um problema grande. Então, quanto antes a gente identificar e mitigar ali, o mais rápido possível, né? Como o Brandon bem falou, lógico, a gente vai estar sempre voltado ali no funil de vendas, você tem sua área comercial que está atuando ali, às vezes observando o concorrente, vendo o que a gente tem de estoque, às vezes manipulando um preço, um produto em determinado momento. Então, assim, além de eu ver se eu estou atingindo as minhas metas de venda, eu preciso ver os top produtos que estão saindo também, por exemplo. Porque eu posso ter cometido um erro, uma falha ali, em algum momento e ser exponencial ali a saída de algum produto que eu preciso rapidamente corrigir também. Então, ou seja, eu não tenho um problema funcional, ele está funcionando, só que foi um erro de operação, né? Um erro humano ali que eu também às vezes também preciso observar. Então, todos esses monitores são importantes para a gente, então a gente acompanha também top saída de produto, se está de encontro ao que a gente tinha planejado de estratégia ou não, né? Porque às vezes não está. E a gente fala hoje também muito na data da BF, mas a gente sabe que a semana da BF a gente já começa aquele esquenta, né?
com aquelas promoções temáticas. Então a gente já sabe mais ou menos qual produto vai sair em qual dia. Então esse acompanhamento para a gente é muito importante. Então a gente olha ali no detalhe. E hoje também eu acho que o time está muito diversificado, né? Então tem pessoas que estão ali fisicamente acompanhando esse processo de virada, mas a gente tem boa parte do time atuando remoto também, né? Em outras salas ali. Isso é legal, né? Essa integração que a gente tem hoje, essa flexibilidade de a gente atuar no físico e no remoto. E todo mundo remoto com aquele compromisso, olhando o seu produto, o seu serviço, porque a gente trabalhou o ano inteiro para aquela data, para aquele evento. Então é importante que a gente tenha esse esmero, esse acompanhamento. Então a gente tem um plantão constante ali dos times, né? De fazer esse acompanhamento no dia a dia. Ele é fundamental. E parece simples, mas é um processo muito dinâmico, né? Obviamente que quem está no dia fisicamente, você traz também parceiros, você traz e você estimula ali, né, atividades junto ao time, que além da gente controlar, a gente comemorar também as conquistas, né? Se a gente atingiu as metas, tem sorteios, tem premiações, então fica um clima também mais bacana, né? Assim, a gente sabe da importância do trabalho, mas a gente tenta deixar ele mais leve possível também, tá? Então isso é muito legal, cara. Mas assim, em termos de painel e monitoração, é tudo, cara, cada detalhe, tá? É importante a gente estar observando aqui. É isso aí, entendeu? Complementar, fazer escala, galera virar à noite. É legal que às vezes a gente se prepara e, pô, nossa, vai ser mó legal. E, pô, é mó tédio, não acontece nada, ainda bem, né? Aí, pô, fica lá só vendo os gráficos. Ah, subiu. Ah, não, já voltou. Mas é isso, é monitoramento ativo, né? Não esperar uma ligação, esperar um OpsGenie, um PagerDuty da vida acionar alguém, mas tipo a gente ser bem rápido em agir caso alguma coisa saia do normal, né? E é isso. Ficar olhando pro Datadog a noite inteira. Edu, só para complementar, eu acho que uma coisa importante que eu esqueci na minha fala, mas escolher as ferramentas certas também ajudam. A gente já tive várias experiências que a própria ferramenta durante a Black Friday tem o seu pico, né, de disparo de eventos, né, de requisições e tudo mais. Então também é importante como a ferramenta que você escolhe para monitorar, né. Além de integrações para monitorar, por exemplo, o front-end, que a gente usa a API do Lighthouse, tem outras ferramentas como o próprio Sentry, que também é bastante usado por quem faz desenvolvimento mobile, vai conhecer essa ferramenta, ela é bastante utilizada para monitoramento de eventos, renderizações, etc. Acho que envolver também nisso os ambientes satélites, né? Então a gente tem um evento que ele é, por exemplo, de adicionar ao carrinho, dentro de uma vitrine. Mas se a minha vitrine não está renderizando, né? Se eu não estou populando a minha vitrine com os produtos que eu preciso, então, o problema não necessariamente vai estar no adicionar ao carrinho, ele vai estar, por exemplo, no evento satélite, né, que um alimenta o outro, que é o de gerar a minha vitrine, por exemplo. Então, é importante também ter não só as partes importantes, mas o que alimenta aquela parte importante, né? Senão você pode estar tendo um falso positivo, você vai estar olhando para um lado e o fogo vai estar do outro lado. Então, é importante ter também essa visibilidade de contemplar o máximo que você puder, né? Não só a parte mais importante do topo de funil, tudo mais, do funil inteiro, né, de conversão, mas o que alimenta aquilo, né? Onde aquilo está apoiado, de onde aquilo consome alguma informação, é importante também ter. E você pode usar Sentry ou, enfim, Lighthouse, qualquer uma dessas ferramentas, ou criar a sua própria. O mais importante é, de alguma forma, você ter uma ferramenta que te mostre um log apontando onde tem um problema. E aí você atua em cima dele, mas é importante você saber onde está o problema. E o que eu acho interessante aqui é que normalmente quando a gente fala ali de monitoramento, talvez a primeira coisa que vem à mente é vou monitorar CPU, vou monitorar memória, quantidade de mensagens numa fila, alguma coisa assim, né? Mas, na verdade, talvez a parte mais básica ali para a gente monitorar é justamente o que está acontecendo do ponto de vista do negócio. Então, a gente, por exemplo, se eu trabalho com vendas aqui, cara, será que a gente está gerando vendas? Será que o volume de vendas está próximo do que a gente imagina que seria o adequado? Será que está caindo rápido demais? Enfim, porque isso pode dar um sinal muito bom do que pode estar acontecendo com a aplicação. Ela está degradando, mas a gente não consegue perceber ainda na aplicação. A gente percebe, vamos dizer assim, na ponta, né? Quando a gente olha para o resultado a partir do ponto de vista do usuário, enfim, stakeholder, seja lá quem é o usuário final aí. Eu acho que isso é um ponto bem interessante aqui para trazer. Daí eu queria até puxar esse ponto aqui, perguntar para você, Velone, se no caso, vamos dizer assim, de uma processadora de pagamento, se esse tipo de coisa também acontece ou se normalmente vocês olham mais para a parte da aplicação em si, o que normalmente você monitora aí no caso da Black Friday na Pagar? Cara, é assim,
No final das contas, a gente quer proporcionar a melhor experiência para o cliente, seja o cliente final que está fazendo a compra, seja o cliente o e-commerce que está vendendo. No nosso caso, o nosso cliente é o e-commerce. Então a gente quer que o e-commerce esteja tendo a melhor experiência possível. Para a gente isso significa latência baixa e não ter erros, né? Então, assim, tem 400 validação, beleza, erro de request, mas não ter 500 ou erros que sejam a nossa culpa, né? Então, assim, essas são as métricas primordiais. A gente não pode não ficar de olho nisso. A gente tem que garantir que a latência está baixa e que não tem erros 500 nem nada estranho acontecendo. Todas as outras métricas, CPU, memória, IOPS do banco, número de request na fila, são métricas que geralmente, quando elas mudam, afetam uma dessas métricas na ponta de latência ou que afeta a experiência do cliente. Porque assim, pô, a gente já passou por isso algumas vezes. Tem um alerta de CPU que está apitando todo dia, 80%. Fica 10 minutos 80, depois abaixa. Se a latência continua normal, não é um problema ainda. Talvez seja um sinal de que a gente precisa se atentar, porque isso pode acontecer depois, mas isso não é um incidente, não é um problema. Então, começa por essas métricas, tipo, o que o cliente está sentindo na ponta? O cliente está sentindo atraso? A gente está tendo impacto? Não. Beleza, diminui bastante a prioridade. Vamos investigar se isso pode escalar para algo que impacta o cliente. Se não tem possibilidade ou tal, beleza, desce mais ainda a prioridade, a gente, enfim, vai deixando menos prioritário, né? Porque não tem porquê, principalmente na Black Friday, né? A gente para 20 pessoas para olhar porque a CPU do banco tá alta, sendo que, a latência tá de boa, a CPU tá alta, tudo bem, mas não precisa parar todo mundo para ver uma coisa que não tá tendo uma consequência. Eu só ia complementar também que quando a gente fala aqui nessa visão da monitoria, né, a gente está no nosso dia a dia aqui de tecnologia, a gente tem muito ali o nosso time ali, né, de SRE, né, o nosso time ali de sustentação olhando essa monitoria. Então aí sim eles estão olhando CPU, memória, como é que está o comportamento das aplicações ou não, status code. Mas nessa data específica da BF é uma mobilização da companhia inteira, né? Por quê? Porque todo mundo está olhando. Então, você tem a SRE acompanhando ali a infraestrutura, mas você tem os times ali de engenharia, produto, olhando cada um o seu, né? Olhando ali também como é que está o performance, o desempenho, o acompanhamento dos seus serviços. Você tem os stakeholders acompanhando ali o canal e as conversões de venda. Então, você tem dashs e monitorações não só de tecnologia, mas de negócios também ali que a gente constrói envolvida. E tá todo mundo olhando, cara. Então, assim, é uma data para a companhia que não é só o técnico, é a companhia inteira, independente da função, vai estar olhando, vai estar acompanhando os seus números, o seu desempenho e como as coisas estão acontecendo ali naquele momento. Isso que é muito bacana. Então, é uma data de fato especial para a gente por conta disso, esse engajamento que a gente tem na companhia como um todo, tá? Muito legal. Daí, eu queria até mudar um pouquinho aqui para dar tempo de puxar um tópico que eu tô curioso aqui do que eu vou ouvir de vocês, né? Que é o seguinte: mesmo a gente se preparando, eventualmente vai dar algum problema e a gente tem problemas. Então, assim, eu imagino que vocês já tenham passado por alguma situação em alguma Black Friday que, cara, deu tudo errado, alguma coisa ali, cara, não funcionou bem, enfim. Daí eu queria ouvir, né, se vocês puderem trazer alguma história aí de algum momento crítico, assim, ou talvez o mais crítico que vocês passaram em alguma Black Friday e o aprendizado que vocês tiraram dessa situação aí. Cara, eu posso começar, só que assim, foram experiências que eu vi de longe, porque eu ainda era novo na empresa. Mas eu acho que foi em 2017 que a Pagar.me teve um problema durante a Black Friday, onde o boleto emitido, se não me engano, a linha digitável não batia com o código de barra, alguma coisa assim. E aí o cliente que tentava ler o código de barra ou o que digitava, eu não lembro qual dos dois, não conseguia pagar boleto. E assim, não tinha Pix ainda, né? Então, a galera ainda tinha muito costume de fazer boleto, tal, para reservar estoque, pagar depois, enfim. E eu lembro que foi meio caótico. Eu lembro de ver a galera no cantinho, assim, se matando lá e fazendo deploy. E o deploy na época era mó manual, algumas coisas complexas e tal. E também, de longe, eu vi uma outra vez que era o provedor de antifraude que a gente usava, caiu. Ele simplesmente, latência subiu absurdo. E aí a galera tava no pipe do time de antifraude já integrar com um outro, só que não tinha dado tempo, não sei exatamente porquê. E aí foi meio tipo, galera, tá fora, vamos virar pro que a gente implementou, integrou e vamos torcer pra funcionar.
É, isso aí, vamos testar. E aí funcionou, deu certo. Eu Boa, acho, boa. né? Acho que se a empresa ainda tá lá é porque deu certo, né? Mas antes de passar pro Silvio ou pro Breno, eu queria entender assim, qual foi o principal aprendizado que você tirou disso aí, né? O que que você, putz, cara, eu aprendi isso aqui, cara, eu acho que isso aqui eu nunca mais vou fazer, eu vou fazer desse outro jeito aqui. Cara, eu acho que a empresa foi adquirindo muita maturidade e eu adquirindo junto, né? Porque assim, a Black Friday, ela é um mês em um dia. Então, tudo que você espera em um mês vai ter num dia. Então, vai ter 30 vezes mais volume, né? E assim, é muito uma cabeça de tipo, eu não vou me preparar para Black Friday, vou me preparar para ter escalabilidade, porque no final das contas é isso, né? Então, tipo, se a gente tiver escalabilidade, de preferência em todas as pontas, a gente consegue, pô, chegou a Black Friday, 3 dias, uma semana antes, escala, horizontal, vertical, o que precisar, e é isso aí, e vai dar tudo certo. Obviamente, se não der, a gente se vira na hora. Mas, assim, deixa. Eu aprendi que deixou. Não é um exercício de tipo, vou me preparar para Black Friday. É tipo, vou me preparar para pegar o TPS de hoje, que é 80, e vou me preparar para aguentar 1.000. Como que eu faço para aguentar 1.000, 10.000, enfim, pensar grande, sabe? Porque acho que não só a empresa ganha em a gente conseguindo fazer esse trabalho, né, de tipo, pô, aguentar mais, ter mais escalabilidade, como também é um desafio técnico muito interessante, porque não é fácil você multiplicar por 10 a sua vazão. Mas assim, não é impossível. É tecnologia. Tecnologia também evolui, né, com o tempo. E é um exercício interessante de aprendizado, para mim, foi bastante, de entender, tipo, como achar essas pedrinhas pequenas, que são os gargalos da, do TPS, de latência, enfim, e conseguir trocar elas, conseguir evoluir elas, para a gente conseguir estar sempre evoluindo. E não só para Black Friday, mas, pô, isso daqui 2 anos já aconteceu, né? Pô, Black Friday desse ano, beleza, batemos 150 de TPS. Passa 2 anos, um dia comum bate 50 de TPS, 150. Então, assim, o que hoje a gente se prepara para Black Friday, daqui 2 anos pode ser um dia comum. E a Black Friday vai ser pior ainda, questão de números, né? Vai ser maior, né? Então, assim, não só como se preparar para um dia, mas como se preparar para que esse um dia, que hoje é muito, daqui 2 anos, um ano, depende do quanto a empresa cresce, né? Que ela, para a gente conseguir lidar com esse número no dia a dia e falar, nossa, lembra 2 anos atrás, a gente maluco, sofrendo para bater 150 e hoje a gente batendo 200, olha só. Acho que ter essa cabeça é muito importante e é muito legal também olhar para trás e falar, nossa, a gente sofria por causa de pouco, hoje a gente é muito mais maduro, muito mais preparado. Então, acho que essa maturidade muda o jogo. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco mais de 2 anos aqui no varejo, né? Então eu tenho acompanhado aqui duas, três aqui Black Fridays, né? Então eu tenho aprendido ainda, costumo dizer que ainda estou ainda na fase de aprendizagem aqui do que a gente tem vivido. Mas obviamente a gente tem um histórico, a gente tem um legado dentro da companhia dessas falhas, desses erros, desses itens que aconteceram. Evidentemente a gente não pode expor muita coisa aqui, tá, Edu? Mas tem muito caso, cara. Tem muito caso ali de períodos até que a gente já ficou com o canal fora, então a gente interromper venda um período que é crucial para a gente. Então, isso tudo traz um aprendizado e até esse cuidado maior, como a gente estava discutindo a questão de ter um freezing ou não, justamente por conta disso, por essas lições aprendidas. E o que a gente tem aprendido do histórico é que muitas vezes os nossos principais falhas ali, os problemas que a gente encontrou, foi de subidas muito tempestivas, assim, muito próximo da data ou muito próximo do evento, sem um acompanhamento, um teste, uma monitoração devida. Então, por isso que a gente vem aprendendo, vem evoluindo com isso. E eu costumo dizer também que ali hoje para a gente, eu sofri muito com isso, porque o meu skill técnico é mais voltado ali para a qualidade de software, apesar de ser tech manager ali hoje, né, mas é um skill que eu gosto, né, de acompanhar e estar tá ali nos testes integrados e tudo mais, e acompanhar as madrugadas. O mais difícil para a gente hoje é conseguir passar nos testes, que foi muito o que o Matheus falou, porque a gente se cobra muito, o volume é muito alto, a régua é muito alta, então os times ali procuram soluções para as aplicações, a gente chegar nessas metas e como a gente executar, né? A gente costuma dizer, cara, passou nos testes, a gente tem visto que na BF a gente não chega no número que a gente tem no teste que a gente faz interno, por exemplo. E isso é muito interessante, cara, o quanto que a gente vem se preparando e ganhando experiência a partir disso, tá? Então,
é muito bacana ver a nossa evolução, ver a evolução da companhia também nesses ciclos aqui de BF a BF. Eu gostei muito do que o Veloni falou sobre se você não se prepara, né, para Black Friday, você se prepara para ter escalabilidade, né? E eu acho que aí é que está a chave mesmo, que pode ser o fator de sucesso para uma Black Friday ou para um evento sazonal que tenha grande expressão, né? Não foi onde eu trabalho hoje, mas eu já vivi algumas experiências assim bastante bizarras, né? Black Friday é um cenário que pode acontecer de tudo. É um cenário muito fértil, que pode acontecer muita coisa boa e te dar grandes experiências. E isso para o lado profissional agrega bastante, né? Porque você consegue se desenvolver. Eu acho que o ferro ele é forjado no fogo, né? Então é ali que você encontra grandes talentos, as pessoas que conseguem manter a calma para poder lidar com um grande problema. Mas por incrível que pareça, né? Foi algo simples que eu vivenciei, mas que era um pouco que na verdade poderia ser resolvido de uma maneira simples, né? Acho que ia gerar um custo para a empresa, ok, tudo mais, mas é um erro bem comum. Não sei se as pessoas sabem, mas quando vocês tentam acessar um site, isso acontece muito com sites governamentais, né, ou ferramentas que lançam em um dia e aí todo mundo quer acessar ela na mesma hora porque entra no hype, e aí o servidor não estava preparado para aquilo. Mas esse é o ponto, né? No final do dia, ali, os acessos sempre acontecem em uma máquina real, né? A nuvem, por trás da nuvem, né, tem uma máquina de verdade, né, que ela tem uma capacidade, ela tem suas limitações, seus recursos, e quando um site é muito acessado, né, acontece um erro bastante comum aí para quem trabalha com desenvolvimento front-end ou back-end, que é o erro Candy 3, né, o gateway, ou problema de serviço indisponível. Então, acho que quando isso acontece é justamente por isso, são muitos acessos simultâneos, é uma aplicação que não suporta tudo aquilo e ela começa a dar erro para alguns usuários. Qual é a maneira que a gente encontrou na época? Na época eu não era tech lead ainda, eu era desenvolvedor sênior, eu ainda estava, né, vivenciando ali, acho que é a minha terceira Black Friday, era meados de 2018, 2019, e a gente resolveu isso, a gente só conseguiu resolver isso, na verdade, depois da Black Friday, que foi adotando o Elastic Beanstalk do AWS, que era basicamente uma forma de você ganhar escala mediante os seus acessos, né? Então, conforme os seus acessos fossem crescendo, ao mesmo tempo que isso fosse acontecendo, você ia aumentando a capacidade do seu servidor, né? Que por trás ali ele vai fazendo load balance, né? Então ele vai redistribuindo a carga e vai dando, né, mais capacidade para o seu servidor na medida que ele for precisando. Então isso ajuda não só você a economizar custo, né? Porque você não cria, né, um próprio ambiente onde você vai ter um servidor super poderoso pensando na Black Friday e tem que bancar ele o ano inteiro, mas você adota essa ferramenta, adota esse mindset de crescer sob demanda, né? E aí você economiza e evita esse tipo de problema durante grandes picos, né? Porque não só a Black Friday, mas existem outros eventos sazonais que também crescem de acesso, né? Faz o seu site crescer de acesso simultâneo. E aí pode estar o problema. E aí se a gente adotou essa ferramenta e aí a gente conseguiu resolver para os próximos anos. Então, acho que é algo simples, né? Com o tempo, é algo simples assim, de se falar, de se adotar, né? Óbvio que o Elastic Beanstalk por trás tem muita tecnologia da AWS, como funciona, a distribuição e tudo mais, mas foi dessa forma que a gente resolveu. E durante a Black Friday, uma das coisas que mais acontecem é querer trocar o preço de um produto, né? Seja por uma promoção, seja, enfim, para deixar o preço mais competitivo, alguma coisa do tipo. E aí, imagina um cenário que você tem ali um cache, né? Que ele está justamente para te ajudar em alguns pontos. Aí você, enfim, precisa que o usuário receba a atualização de preço rápido. Você ter uma aplicação que cresce sob demanda e que consegue funcionar fora da sua estratégia de cache, né, do seu Nginx, por exemplo, ajuda também você ganhar escala. Então, acho que tudo isso que eu falei, né, ter uma ferramenta, por exemplo, como essa da AWS que eu citei, ou criar uma metodologia onde você consiga ter um lado com cache, um outro lado sem cache, fornecendo para o mesmo site, ajuda você, e aí é deságua do que o Velani falou, ter essa escala para suportar Black Friday. Então foi uma forma uma experiência que eu vivi aqui, mas de experiência de Black Friday eu poderia contar várias histórias assim, que são das mais bizarras até as mais simples,
algumas que era simplesmente a gente entrar no site, né, do lado do admin e expurgar o cache para resolver o problema. Acontecia muito disso, da gente trocar um banner, por exemplo, e aí o usuário está vendo o banner antigo de uma promoção que não está mais no ar, ou de um cupom que o banner informa que não existe mais aquele cupom, e aí o usuário fica tentando, e aí, cara, como resolver isso? A gente criou um botão que ele expurga o cache. Então, são vivências assim que parecem simples, né, mas geram um problemão durante a Black Friday, né? Tudo é exponencial, acesso, os problemas, um probleminha parece que é muito maior do que é, e aí se você não tiver a calma, fica difícil de você passar por isso e resolver, que é o que a gente espera de um time de tecnologia, né? A gente resolve os problemas. Eles vão aparecer, não tem como correr disso, mas que a gente tem que resolver de alguma forma. Só tem que tomar cuidado aí para não limpar todo o cache e todo mundo acessar a aplicação de uma vez só. Exatamente. Aí a chance de cair é grande, né? Aí você Mas, duplica o problema. exatamente, exatamente. Mas para finalizar aqui, eu queria pedir para vocês três, assim, pensa aqui, quem está assistindo ou ouvindo a gente é alguém que vai passar por uma Black Friday ou talvez por algum outro evento ali que seja, vamos dizer assim, mais intenso em relação a acesso ali, né, na aplicação que a pessoa mantém. Se vocês tiverem que dar, tipo, uma dica assim, para a pessoa, tipo, um conselho para a pessoa que vai passar por uma situação dessa, tipo, qual conselho que você daria? Eu acho que seja um time técnico, né, como é o nosso maior público aqui, né, são líderes em tecnologia, acho que não tem como você fugir de apostar em ter um time, né, de tecnologia que suporte alto desempenho, né, que consiga atuar de forma com maior senioridade, digamos assim. Então, imagina que é um momento onde tudo acontece e para que aconteça bem, você tem que ter um time que saiba executar os processos, os métodos da forma correta para a gente ter resultado, né? Então, acho que principalmente o papel de um tech lead, né, apostar no seu time de tecnologia e liderado por um tech lead, vai fazer com que os problemas simples, né, sejam resolvidos, os problemas complexos, né, sejam resolvidos de uma maneira simples para que a gente consiga passar pela Black Friday, e aquilo que for desnecessário, aquilo que tiver, na verdade, só colocando peso, né, uma carga desnecessária para o navio poder andar, que o time saiba tirar aquilo do caminho. É comum que durante uma Black Friday o time de negócio tenha muitas ideias, né? Isso acontece, mas acho que o mais importante principalmente para os e-commerces que estão vivendo a primeira Black Friday, ou enfim, para quem está vivendo a primeira experiência de Black Friday em um e-commerce que já viveu outras, por exemplo, o mais importante primeiro, faça aquilo que vocês estão se propondo a fazer, seja implementar uma feature, uma integração, consumir uma API, depois vocês vão aprender como fazer aquilo melhor, e aí vocês vão, né, fazer do jeito certo, enfim, acho que por último vocês vão fazer aquilo com excelência, né, com a mão nas costas, eu acho que, e aí vocês vão ganhando experiência com o tempo e evoluindo o assunto. Então, acho que para encerrar, seria dessa forma, né, apostar no seu time de tecnologia, fazer o básico bem feito, feijão com arroz ali, e com o tempo, com a experiência que for adquirindo, fazer as coisas mais avançadas. Mas aí não adianta você ter um super plano de Black Friday se o seu time de tecnologia não vai conseguir fazer aquilo. Então, você pode acabar gerando um problema maior para Black Friday, né? Então, começa com o básico. E aí, depois, conforme a experiência for crescendo, vocês vão conseguindo apostar em coisas maiores também. E aí, já enganchando com o que o Brandon comentou, acho que o feijão com arroz da Black Friday é qual é o caminho feliz da sua empresa, né, de onde você trabalha, na Black Friday. Onde pega mais? Qual é o principal fluxo? Ou quais são os principais acessos, as principais páginas, rotas? E, tipo, foca nisso. Ah, mas a página do cliente mudar a senha tá com problema. Não, mas na Black Friday isso provavelmente vai ser menos usado. Vamos garantir que o principal vai estar de pé e que não vai dar problema. Eu acho que se preparar para isso e principalmente conhecer os limites de cada um desses pontos. Então, aí entra a parte do stress test, né? Pô, quantos clientes dando F5 na página de venda vai cair meu back-end? Sabe, acho que conhecer esses limites é importante, porque aí dá para chegar na pessoa de produto, no CEO, enfim, falar, a gente espera para receber mais do que isso daqui de request, espera essa Black Friday ou em algum momento? Sim, não. Pô, se sim, então vamos se preparar. Se não, pô, então tá tranquilo. Acho que conhecer os limites previamente, de preferência, faz a gente ficar mais calmo e falar, pô, vai ser uma Black Friday tranquila.
Se eu aguento 50 e a Black Friday esperada é 30, tá, tem ainda uma 20 ali de gordura que tá bom, dá para dormir tranquilo ou dá para me preparar bem para isso, né? Acho que então conhecer os limites da aplicação e fazer o feijão com arroz, qual que é o básico, qual que é o caminho feliz, onde que os clientes vão acessar mais. Acho que começando por aí é um bom caminho. Boa. E aquela coisa, né? Tipo, se você não souber quais são os limites a priori, talvez você descubra na Black Friday, o que talvez não seja vamos dizer, um momento muito bom para você aprender. E se você não tem como saber, como medir o seu limite, já tem coisa errada. Errada assim, monitoramento. A gente tem que conseguir medir essas coisas, porque, enfim, a gente tem que dar o time de produto, né? Precisa desses inputs para entender como a empresa está crescendo, como está sendo a evolução da empresa e tal, e para o time de tecnologia também se preparar previamente para, pô, esse número a gente não aguenta, vamos dobrar nosso parque de máquinas, ou, enfim, qualquer coisa nesse aspecto. E assim, vou chover um pouco no molhado, mas porque os meninos já falaram bastante aqui sobre o tema, mas acho que só complementando ali da gente fazer o básico bem feito ali, o arroz com feijão, né? Eu acho que na BF, aquele momento, assim, por mais que a gente se planeje, se prepare, ensaia, tá ali, né, preparado para aquele momento, a gente está mitigando os principais problemas, mas pequenos problemas podem acontecer, e às vezes acontecem ali no dia a dia, não tem como, né? A gente só está mitigando isso, tá? E aí eu acho que acreditar muito no time, acreditar muito em quem está desenvolvendo ou quem é responsável por cada item, tá? Então, a gente tem aquela pressão muito grande de resolver o problema mais tempestivamente possível, porque, óbvio, eu estou ali na conversão de venda, eu estou ali naquele momento que eu não posso parar, eu não posso ficar fora, né? Eu preciso atuar rapidamente, tá? Mas ninguém melhor que o especialista daquele produto, ou ninguém melhor do que a pessoa que cuida ali da parte de infraestrutura, entre outros pontos, para pontuar e trazer a solução o mais rápido possível. Porque senão, se você começa a colocar várias pessoas que não entendem o produto, não entendem o contexto, não entendem o serviço para começar a analisar, a tua perca de tempo vai ser muito maior. De quem já conhece, já está inserido naquele assunto, já sabe, já é o especialista daquilo. Então foi como os meninos trouxeram aqui, né? Então acreditar no time técnico, acreditar ali nos tech leads, nos especialistas, e nesse momento ali, principalmente na virada, ter os melhores, né? Os melhores em campo ali, para que aí sim, rapidamente você consiga sair desse problema, sair dessa solução, dessa diversidade o mais rápido possível, tá? Então isso que é fundamental aqui, um bom planejamento de time também para esse momento e contar ali com os camisa 10, com os especialistas ali naquele momento para mitigar aqui esses principais problemas, tá? Para finalizar o episódio aqui, muito obrigado, Brendo, muito obrigado, Velônia, Silvia aqui pelo papo, foi muito legal conversar com vocês, cara, um abraço e a gente se vê por aí, até mais. Valeu, galera, um abraço. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Abraço.